had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou dar boa tarde porque eu espero que vocês estejam ouvindo de tarde, antes do começo da rodada dessa quarta-feira, dia 24, até porque essa quarta-feira é uma quarta-feira, eu diria, um misto de ansiedade, alegria, expectativa para o NBA das Minas. Afinal, teremos apenas 2 jogos e, coincidentemente, os 2 líderes das conferências e o meu time de Agatha, que está aqui comigo. Agatha, antes de a gente apresentar e dar oi para o nosso convidado, né? Porque essa temporada quando a gente gravar à tarde, a gente vai trazer alguém, que a gente não é louca também de chamar alguém para gravar às 6 horas da manhã e aí a gente deixa para tarde. Mas a minha pergunta inicial, antes de a gente começar, está ansiosa para o jogo 2, já que o jogo 1 foi aquela coisa meio estranha, eu diria? Tô ansiosa, Drica. Eu acho que passado aquela coisa da estreia, a gente fica um pouco mais sóbrio com relação ao que o time pode oferecer. Eu acho que vem resolvendo algumas falhas iniciais. Ainda tenho medo, né? Ontem acabou a invencibilidade dos times da casa, né? Então, nada decidido, mas me sinto um pouco mais tranquila. Talvez seja porque eu tô no trabalho, até chegar em casa. Às vezes o jogo do Celtics já me deixa um pouco preocupada, não sei dizer. Mas me sinto mais tranquila, e a senhora? Eu tô bem, eu acho que tô tranquila, tô de boa com o meu time. Claro que eu falei, Deus é testemunha, e quem ouve esse podcast também, que eu sempre disse que eu não queria pegar o Miami Heat, até porque, né, gente? Tem alguns traumas aí bem recentes, diga-se de passagem, com ou sem Jimmy Butler, me incomoda bastante enfrentar o Miami Heat. Mas o meu time tá bem, então, assim, confio nos meus meninos e daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa aí o segundo jogo no TD Garden e eu espero que seja um 2-0 aí, sem muitos sobressaltos, é o que eu quero quase nessa primeira rodada. Mas vamos ao que interessa, porque nós temos aqui um convidado muito especial que veio para hablar, defender, falar muito bem sobre um francês que não é Victor Wembanyama. Ele é fãzaço de Rudy Gobert. Antes de falar desse primeiro jogo, Sérgio, seja bem-vindo ao NBA das Minas. Obrigado. É um prazer. Vai defender demais o Gobert? Sempre. Eu e o Sérgio estaremos nas trincheiras por Rudy Gobert. Quem segue o Sérgio sabe que ele é defensor ferrenho desde sempre, na verdade, aí do Rudy Gobert. Mas, vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro jogo da noite ontem, Minnesota Timberwolves 105, Phoenix Suns 93. O Suns deu aí durante o jogo algum indicativo de que poderia, quem sabe, né, empatar essa série, mas não aconteceu. Nós tivemos aí 4 mudanças de liderança nesse jogo, a maior liderança para o Timberwolves de 19 pontos. O Suns chegou a liderar por 8, a maior run foi de 12 pontos e durante 4 oportunidades nós tivemos esse jogo empatado. Vamos usar os números para que a gente analise aí esse primeiro jogo e esse 2-0 Minnesota fazendo valer aí a força dessa casa. Inclusive um parênteses, tá? Gosto do Minnesota, gosto do Lobo, mas tem uma coisa que me irrita naquela arena, é aquele Lobo quando ele começa a uivar no meio da partida, aquilo me dá um negócio nos ouvidos. Mas vamos lá, vamos aos números. Rebotes muito parecido, né? Bem equilibrado, 41 para um lado, 39 para o outro. Assistências também, 23 para o Timberwolves, 19 para o Suns. Turnovers, 19 para o Suns, 13 para o Timberwolves. Field goal idêntico, 44,9 precisamente para os dois times. Suns com aproveitamento melhor da linha dos 3 pontos, 36,5 contra 28 do Timberwolves. E nos lances livres, 87-79. Pontos de contra-ataque, Minnesota 13 contra 8 do Suns. Segunda chance, 13 para o Minnesota e 11 para o Suns. Pontos no garrafão, 48-40 para o Minnesota.
J.D. McDaniels foi o cestinha com 25 pontos. Devin Booker teve 20. Nurkic, 14 rebotes, 9 para o Gobert. 6 assistências para o Bradley Beal. Meu Deus do céu. 8 para o Anthony Edwards. E a gente teve um bloco para cada lado, um para o Kevin Durant e um para o Anthony Edwards. Pelo lado do Suns, vamos começar com um time perdedor aí. Dos titulares, apenas o Grayson Allen não chegou aos 10 pontos, foram 3 para ele. Durant com 18 pontos, Nurkic com duplo-duplo, 10 pontos e 14 rebotes. Bradley Beal, vou até fazer uma pausa aqui dramática, porque daqui a pouco, né, me incomoda profundamente. O ex-atleta Bradley Beal. Um atleta de um time só e que não leva ninguém a lugar nenhum. Bradley Beal, 53 milhões por ano para em 42 minutos de um jogo de playoffs fazer 14 pontos. Devin Booker 20, como a gente já falou. Do banco, nós tivemos aí 28 pontos vindos do banco do Suns. Pelo lado do Timberwolves, como eu disse, J.D. McDaniels foi o cestinha, 25 pontos, 8 rebotes para ele. O Towns ficou aí a 2 rebotes no duplo-duplo, 12 pontos e 8 rebotes. Rudy Gobert, 18 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, 3 steals e 1 bloco para ele. Anthony Edwards, 15 pontos, 5 rebotes, 8 assistências. E Mike Conley, 18 pontos. O banco contribuiu com 17 pontos. Esse foi o panorama e os números desse primeiro confronto de ontem, que o Timberwolves abriu 2-0. Vou perguntar para vocês, antes de falar aí de Rudy Gobert e desse grande 2-0 do Timberwolves, eu queria que vocês discorressem um pouco mais sobre atuações de Devin Booker e Bradley Beal. Drica. Dá pra falar de todo mundo desse time do Suns, né? É aquele time que a gente... Eu gosto de pegar no pé desses dois, né? Porque os dois sumiram, escafederam-se dos playoffs. É um time que a gente viu se formar desde a saída do Monty Williams, desde que eles decidiram, por A mais B, que o problema desse time era o Ayton, né? Coisa que não concordo. Mas, enfim, decidiram que o problema era o Ayton, que pra vencer precisariam trocar o Ayton. E junto do Ayton trocaram muitas peças importantes, né? A gente sempre fala de como o elenco de apoio é crucial. Aí você olha para esse Nuggets, que é imbatível por causa disso, inclusive, né? E para muitos outros elencos, o próprio Lakers, a última vez que ganhou, tinha um baita elenco de apoio. E o Suns trocou tudo isso por uma ilusão, né? Uma ilusão chamada Bradley Beal. Talvez o que eles mais venceram na volta foi o Nurkic, porque, enfim, consegue contribuir de certa forma. 6 rebotes ofensivos ontem, não é para qualquer um. Mas o fato é que é um time que a gente já sabia que não ia dar certo, né? É muito complicado. Trocaram jogadores excelentes por, sei lá, Eric Gordon. E até foi bem na noite passada, né? 15 pontinhos, 3 rebotes. Mas Kevin Durant hoje, perto do que já foi, perto do elenco que já teve, um projeto de jogador de playoffs, né? Quando o primeiro jogo eu falei, agora é a hora, sentei pra assistir Kevin Durant, porque eu conheço o Kevin Durant jogando os playoffs. E não vejo a sombra do que ele foi. Pode ser porque, de fato, ele não é tão bom, mas pode ser porque Kevin Durant só consegue ser Kevin Durant se ele tem com ele junto outras estrelas que, quiçá, são mais importantes que eles, né? Até quando a gente olha pro Oklahoma, ele conseguia desempenhar seu papel muito bem, porque tinha um elenco de apoio incrível, especialmente o Westbrook naquele momento. E, enfim, Warriors não preciso nem discorrer sobre. No Nets foi a bomba que foi, e novamente, esse até foi um lapso maior, assim, né, de qualidade, de rendimento, mas teve aquele pé na linha, né, que matou o Brooklyn Nets de passar nos playoffs contra o Bucks, enfim, muitas coisas, muitos karmas para Kevin Durant. Devin Booker também tem perdido um pouco da sua magia, 1 de 6, 16% na bola de 3, e o Bradley Beal, que você falou, tem jogadores que estão fadados a serem históricos e icônicos em uma franquia. Querer mudar isso é querer mudar um pouco da história, e ele chega para
ser esse pontuador que era por lá, e ele não consegue também nada, ser a sombra do que ele era, 14 pontos em 35%. Eu vi até uma pessoa falando, vai ser muita vergonha se esse Suns não passar. A minha questão é vai ser muito surpreendente se passar. Eu não vejo o Suns passando nenhuma alternativa. Eu vejo talvez o Suns garfando 2 jogos, mas assim, se rolar uma varrida, também não vou ficar espantada. Sergio, você concorda? Não tanto assim, porque eu não sei, são 2 times que eu gosto, porque, bom, eu tenho uma relação assim sentimental com o Rudy Gobert e com o Kevin Durant. Então eu acompanhei um pouco, e com o Devin Booker também, aqui um dos jogadores que eu gosto, que eu prefiro, né? Eu acompanhei um pouco a temporada dos 2 times, e eu acho que o Devin Booker, ele fez uma grande temporada, apesar das lesões, teve muitas lesões. Eu acho que achei positivo que ninguém chegou machucado perto dos playoffs, mas antes dos playoffs, digamos que antes do All-Star Game, eu acho que o Booker teve muitas lesões, mas ele conseguiu chegar bem e se colocou no All-Star Game, se não me engano. Acho que ele estava no All-Star Game, e eu acho que ele vai estar no segundo time do ano, no terceiro, pelo menos eu acho que ele vai estar. Então ele está bem. Agora, eu tô achando que esse Suns, eles vão se ajustar. Estou pensando um pouco no ano passado também, que eles começaram a série contra o Denver, perdendo 2-0, e parecia que ia ser realmente uma barrida assombrosa, como foi de Lakers, depois da final, mas parecia que ia ser isso. Não sei se vocês lembram como foram as 2 primeiras derrotas, mas depois foram para Phoenix, e o Kevin Durant jogou muito, e conseguiram, acho que na série de Denver, inclusive, ele jogou uma barbaridade, né? Eu lembro bem da jogada que ele fazia. Então, eu acho, para mim, assim, foi uma surpresa. Esse 2-0 foi uma surpresa de Minnesota. Porque na temporada, o Phoenix foi o pior matchup para eles. Eles não conseguiram se adaptar contra o Phoenix. E quando acabaram o terceiro na classificação, eu fiquei muito, muito preocupado, porque, bom, apesar de gostar dos 2, eu tenho estou apoiando mais o Minnesota, né? Por causa do Gobert, que eu acho que ele merece reconhecimento, e eu fiquei assustado por se cruzar com o Phoenix. E eu acho assim, se a gente pensar nos dados que a Drica estava dando, eu até achava que ia ser mais dramático a favor do Minnesota. Eu acho que a única coisa que realmente preocupava são os turnovers. O resto é bem igualado. E parece que a qualquer momento a balança pode cair de um lado para o outro, né? Então, eu acho que o que vai entrar na série. Eu acho que em algum momento ele entra na série. Talvez no próximo jogo já. Eu tinha uma preocupação com o Minnesota, que era questão mental. Porque eu acho que esse time no ano passado tinha 3 coisas que me preocupavam muito. A primeira coisa, bom, nos playoffs, que o Nasrid não jogou nos playoffs, e depois o McDaniels com aquela parede, ele quebrou a mão, né? Ele não jogou. E teve a briga interna entre Rudy Gobert e o Stormont, né? Chris Finch, ele não tinha o controle do roster. Ele não conseguia controlar esse time naquela primeira temporada. Era uma realmente adaptação e tal. E essa temporada, eu acho que toda a temporada ele conseguiu controlar muito bem o elenco. A coisa que mais me impressionou, inclusive, no time, a temporada inteira, foi o controle emocional e mental, e o controle de grupo mesmo do Chris Finch. Porque a temporada passada foi um desastre. Eu achei que essa temporada foi uma mudança drástica. Eu não entendi o que ele fez, mas aconteceu. Então, minha preocupação é assim, como que eles vão conseguir se sustentar mentalmente? E eu estava pensando que no segundo jogo ia dar 1-1. Então, a primeira derrota foi aquela coisa realmente de brutal, né? E detonaram o Suns. E no segundo jogo eu achei que você poderia voltar, porque eu tinha o trauma do Minnesota nos playoffs, né, com esse grupo, né? No primeiro ano, que não foi tão bem, então poderiam cair de novo nesse problema e tal. E no segundo jogo, eu achei que
fiquei mais impressionado ainda, porque eu não esperava esse domínio. Eu achei que o domínio no segundo jogo foi maior do que o primeiro, né? Eu não sei para vocês, mas para mim foi físico. Muito maior do que no primeiro jogo. E bem antes, assim, 1 ou 2 semanas antes de começar os playoffs, eu tinha uma preocupação com o Minnesota, que McDaniels e o Mikel, os outros jogadores que são, digamos assim, o segundo grupo, não é McDaniels é titular, mas o segundo grupo de apoio lá, eles não estavam produzindo bem no ataque. Eu acho que eles, sobretudo as bolas de 3, não estavam caindo e tal. Eu tinha a preocupação. Lembro que do jogo contra o Denver foi um jogo muito, muito disputado. E no final o Denver ganhou, mas na minha opinião aquele jogo, no último jogo contra o Denver, eles perderam porque sobretudo McDaniels, Mikel Alexander, e não conseguiram converter as bolas de 3 e tal, né? Eu me perguntava como que eles iam entrar nesse spell. E a minha grande surpresa foi justamente a forma deles no ataque. McDaniels e o Mikel Alexander. Porque a defesa eles são sempre o que eles são. Sempre são isso aí que está incomodando o Booker e o Kevin Durant. Então, para mim foi realmente a produção deles que mudou muito essa série até agora. Na minha opinião, se eles conseguirem manter isso no próximo jogo, inclusive Phoenix, vai ser realmente difícil para o Phoenix voltar. Mas eu não sei se vão manter, porque um pouco antes do início dos playoffs, eles não estavam com essa confiança toda. Eu não sei o que... Mas é basicamente essa visão que eu tenho. Você trouxe um ponto muito bom, Sérgio. Eu ia falar dos dois, Jaden McDaniels e Nickeil Alexander-Walker. Eles são os jogadores com o melhor plus-minus nos playoffs. Os dois têm 42. Não tem nenhum jogador acima de 35 no plus-minus até então, além deles, né? É aquela frase do Anthony Edwards. Vocês têm Kevin Durant, mas nós temos Jaden McDaniels. E a chave do jogo, para mim, é nos turnovers, especialmente nessa partida. O Phoenix cometeu 19 turnovers, o Minnesota cometeu 13. Enfim, não é uma discrepância tão gigante, mas o Phoenix conseguiu perder 31 pontos de turnovers, né? O Minnesota capitalizou 31 pontos através dos turnovers, enquanto o Phoenix apenas 2. Para mim, a vitória está dentro dessa estatística, basicamente. Está dentro da sabedoria que eles tiveram e do pace, né? Um jogo corrido, e especialmente quando a gente fala de um time muito jovem, o jogo fica ainda mais, né? O outro lado estava esbaforido, como você falou. Foi uma dominância física no final do jogo. Então, houveram turnovers dos dois lados, mas quem soube capitalizar esses turnovers foi quem venceu. E na noite de ontem foi o Minnesota. A ver o que acontece na próxima, né? Acho que Suns entra um pouco mais ligado nessa parte, especialmente na defesa, para pelo menos parar esses ataques rápidos, esses fast breaks, e tentar manter um pouco mais da paridade nas outras estatísticas. Mas para mim o que matou a Hídrica foi esses 31 pontos. Viu? Eu acho que essa questão mental pesa muito também, né? Ontem a gente estava até comentando que, além de tudo, o Suns parece um time desconectado, assim, é um negócio meio, parece todo mundo meio solto, todo mundo querendo resolver, não tem ninguém jogando pelo time, como a gente vê no OKC, no Nuggets, no Celtics, e aí a coisa não vai andar. O Timberwolves fez uma grande temporada regular, tem grandes jogadores, e aí aquela coisa do coletivo mesmo, né? Tem o Rudy Gobert, que, enfim, se destaca, o Sérgio já falou mais aí sobre ele, tem o Anthony Edwards, mas tem o Jaden McDaniels, então assim, tem muitos jogadores que fazem esse jogo mais coletivo, se destacam sim individualmente, mas tem esse jogo coletivo, e aí a gente teve esse resultado 2-0 para o Timberwolves. Mas, no meio ali, entre um e outro, nós tivemos o jogo entre Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. O Pacers que havia perdido o primeiro jogo, né, naquele jogo que foi um negócio absurdo de Damian Lillard, ontem devolveu e venceu 125-108, empatou aí essa série, né? Tirou o mando de quadra
do Milwaukee Bucks, que liderou no começo, se a gente olha o gráfico, né, no comecinho ali é verde, daí tem um amarelinho, ainda tem uma coisinha de nada de verde ali no segundo quarto, mas depois do intervalo só deu Indiana Pacers, e aí cravou essa vitória. A maior liderança foi do Pacers, com 23 pontos, né, a ver o resultado final. O Bucks chegou a liderar por 8, tivemos 7 mudanças de liderança, a maior run foi de 13 pontos em 6 momentos. Nós tivemos o jogo empatado. Vamos aos números. 45 rebotes a 40 para o Pacers, 38 contra 24 assistências também com liderança do Pacers. Tivemos poucos turnovers, até 7 para o Bucks, 5 para o Pacers. Field goal, 56 praticamente por cento para o Pacers, 44 para o Bucks. 3 pontos, 40% para o Bucks, 44 para o Pacers. Lance livre, absurdo. 90% para o Bucks, 64% para o Pacers. Pontos de contra-ataque, 14-5 para o Pacers. De segunda chance, 13-10 para o Bucks. E no garrafão, 52-36 para a Indiana. Pascal Siakam, que fez um absurdo de um jogo ontem, 37 pontos. Damian Lillard ficou com 34. Siakam, 11 rebotes. Bobby Portis também 11. 14 assistências para Tyrese Haliburton, 6 assistências para Chris Middleton, foram aí os líderes, né, das estatísticas desse jogo de logo mais. O Siakam, né, além desse duplo-duplo, ele terminou com 70% de aproveitamento. 70, foram 16 de 23 em field goals e 3 de 4 nos 3 pontos. E nenhum turnover. É um bagulho meio absurdo aí o que jogou, aliás, o que joga e o que está jogando Pascal Siakam. Além dos 37 pontos dele e 11 rebotes, todo mundo do time titular, ali do quinteto inicial, fez mais do que 10 pontos. Aaron Nesmith, 11 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Miles Turner, 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. O Nembhard, 20 pontos. O Tyrese Haliburton, como eu falei, teve um duplo-duplo aí, 12 pontos e 12 assistências. Do banco, contribuíram aí, esse time do Pacers contribuiu com, deixa eu fazer as contas rapidinho, 23 pontos. 23 pontos para o banco. Pelo lado do Bucks, além aí dos 34 pontos do Damian Lillard, nós tivemos 22 para o Brook Lopes, duplo-duplo para o Bobby Portis, né? 14 pontos e 11 rebotes, 15 para Chris Middleton e o Patrick Beverley, 5 pontinhos nesse quinteto inicial. O banco contribuiu com 18 pontos. Para mim, Pascal Siakam enfim, o desequilíbrio dessa noite, pelo que trouxe de pontuação, pelo que pegou de rebotes que foram fundamentais para essa vitória, por cuidar muito bem da bola, por dar ritmo de jogo, mas agora eu quero ouvir vocês. Para vocês, qual foi a chave desse empate, dessa vitória do Pacers para empatar essa série e levar para a Indiana, podendo sair de lá com vantagem e 3-1 aí nessa série? Drico, o primeiro jogo foi muito apático, né? Não era o Pacers que a gente acostumou, o Pacers que a gente viu na final da Copa NBA. Inclusive mencionei, muita gente se acostumou a ver Haliburton pontuando por causa daquela final da Copa da NBA, mas o que eu mais queria ver dele eram os passes. Era aumentar essa estatística de fato de assistências. Acho que no primeiro jogo ele fez 9 ou 10. E eu falei, um cara que faz 14, faz 20. É isso que eu quero ver dentro desse time. É o segredo para dar certo. E deu, né? Siakam eu vou deixar para o Serge falar, porque é maravilhoso. Inclusive, naquela votação que a própria NBA fez, com certeza ele deveria ter ganhado como um dos jogadores mais subestimados, né? Pouco holofote, muita bola e, enfim, campeão da NBA, MIP, aquilo que a gente já sabe, mas não recebe a atenção devida. Inclusive, esses tempos aí, tava fazendo campanha antes dele ir para o Pacers para ele nos encontrar lá em Oklahoma. Não deu certo, mas ainda sou muito fã. Inclusive, Siakam está liderando a NBA em pontos por jogo e em pontos por jogo mais rebotes. Agora, um carinha que tá estranho é o Damian Lillard, né, Drica? Jogo, mete 35 pontos só num tempo, né? Diga-se de passagem. No outro, se você pega os 2 primeiros tempos do Damian Lillard, primeiro jogo e segundo jogo, ele tem 61 pontos, 12 bolas de 3 arremessadas e feitas,
58% de field goal e 57% de 3 pontos. Se você soma os dois segundos tempos, jogo 1 e jogo 2, ele tem 8 pontos, 0 de 3, 21% de field goal e 0% nos 3 pontos. É algo que precisa ser estudado e ser resolvido, com certeza. O Bucks sofre, óbvio, também com a saída do Giannis, com a ausência do Giannis. Esse garrafão aí, claramente, essa derrota no garrafão em pontos, tem muito a ver com isso. E quando o jogo fica mais pegado, quando, por exemplo, sobe uma dobra no Damian Lillard para o segundo tempo, quando ele não consegue achar escapatórias para fazer qualquer tipo de jogada, é nesse momento em que o Giannis faz a maior falta, porque é um cara que sempre tá ali no garrafão, sempre corta pro garrafão, e não existe ninguém que defenda Giannis Antetokounmpo a ponto do cara fazer menos de 20 pontos. Não existe. Eu nunca vi. Eu não sei vocês. Então, assim, faz muita falta. E esse jogo, com certeza, coloca uma pressão maior para ele voltar. Se tivesse feito 2-0, talvez seguraria até mais uma partida. Quem sabe? Mas essa pressão mostra que o Pacers pode chegar com perigo, e se não voltar logo e continuar dependendo de uma atuação no segundo tempo do Damian Lillard, a coisa pode dar ruim. Mas eu vou deixar o Serge falar do restante da partida, porque tem muitos pontos positivos, né? Não são só Damian Lillard e Pascal Siakam dentro dessa série. Eu achei que, assim, eu quando terminou o primeiro jogo, eu vi que muita gente estava praticamente dando Pacers como acabado, morto nessa série, né? Eu falei, não, esse Pacers aqui, inclusive a mesma observação que eu fiz desse jogo era sobre o outro que a gente vai falar. Mas assim, esse Pacers não mostrou o que é no primeiro jogo. Aquilo ali me pareceu, realmente foi o Pacers muito abaixo do que poderia render, do que rendeu na temporada, sobretudo antes do All-Star Game, que é um time realmente absurdo, o maior pace de toda a NBA, o melhor ataque, se não me engano. E é um time que eu sabia que poderia responder, mas eu não pensei que fosse já responder no primeiro, em Milwaukee. Eu achei que eles iam responder no terceiro jogo. Eu acho que realmente não tem como não mencionar que o fator realmente absurdo foi o Pascal Siakam. Eu acho que ele teve um jogo assim que eu posso dizer a Kevin Durant, porque o que ele estava fazendo no mid-range foi uma coisa assim um pouco absurdo, surreal. Parece que você falou da porcentagem aqui de 70%, né? Que é uma coisa assim, ele estava incrível no mid-range, então acho que não conseguia mesmo responder. E Tyrese também, Tyrese fez um bom jogo realmente no espaço. Eu acho que ele ainda está com um problema físico. Eu não estou achando ele poder, uma observação apenas visual, eu estou achando o problema que ele perdeu peso. Eu acho que muitos jogadores também tem a questão dos jogadores da NBA com 82 jogos e você conseguir manter um certo peso, né? Porque os caras jogam tanto que você pode realmente perder muito peso durante a temporada. Eu acho que o Tyrese ele não está bem fisicamente, eu acho. Eu acho que ele ainda não só a questão da lesão, mas eu acho que na forma física dele ainda não está no ponto. Mas eu acho que ele pode voltar, ele pode melhorar fisicamente. Sim, eu achei que, enfim, para mim foi uma coisa que eu esperava, mas não ontem. E essa série eu acho que vai ser, sem início, eu acho que essa série vai ser desse jeito. Muito, muito equilibrado. E porque também o Milwaukee é um time que a gente não é muito instável, né? A gente não sabe. O Milwaukee, desde que, enfim, eu não vou dizer desde que o Doc Rivers chegou, porque eu não quero atacar ele. Mas me lembra muito um pouco a instabilidade do Sacramento Kings também nessa temporada, que o Sacramento ele fazia um bom jogo, depois um jogo ruim. Eu lembro que quando ganhava contra o Warriors no play-in, ele estava falando com o upset ali. Ele falou que o Sacramento ia passar do Pelicans. Eu falei, bom, eu não tenho certeza, porque o Sacramento, que é um time também que eu acompanho muito, por causa dos Sabonis, ele não é um time regular. Um dia eles jogam uma barbaridade, no dia seguinte é ridículo. Então, eu acho que o Milwaukee também tem um pouco isso.
pode ser absurdo, dominador e tal, depois também pode se perder a caricatura, inclusive, né? Ontem, por exemplo, a defesa não dá, sei lá, não tem. E o Damian Lillard tá incrível, né? Eu só tô achando que ele tá muito, assim, sabe, com essa pontuação extremamente alta e tal, eficiência, inclusive. Mas eu queria que ele fosse um pouco mais organizador do jogo. Eu lembro, não lembro exatamente de qual jogo foi, mas eu lembro que teve um jogo que foi, para mim, o melhor dele na temporada, que eu acho que ele deu umas 11 ou 13 assistências, assim, que eles ganharam, assim, de uma forma, assim, que ele distribuiu fantasticamente a bola. Eu acho que, inclusive, naquele jogo o Giannis não jogou. Eu não sei se foi o jogo, um dos jogos que ele... Nem foi o jogo que ele fez, sei lá, 40 pontos. Não, eu acho que ele fez uns 35 ou 33 por aí pontos, mas o que me impressionou naquele jogo foi realmente as assistências, o tempo do jogo. Eu acho que nessa série, até agora, ele tá mais na produção ofensiva, né, para ele mesmo, do que na organização. Eu acho que eu queria mais o Damian organizador, inclusive para preparar a sequência para quando o Giannis vai voltar. Eu não sei se ele pode voltar já no próximo jogo. Eu não espero que eles não coloquem ele cedo demais também. Mas eu acho que a questão eu quero muito ver ele controlar melhor o jogo, o Damian Lillard. Para mim, pode ser mais interessante para o Milwaukee. Agatha, você quer parar? Tá em 30 minutos. Agora já é tarde demais. Pode ir, depois eu corto. Ai, então já anota, então, 31 minutos. E então é isso, né? Temos 1-1, eu concordo com o Sérgio que muita gente acabou tirando aí o Pacers pra nada, né, no primeiro jogo, depois daquele primeiro jogo, como a gente falou, absurdo em seu primeiro tempo, pelo menos, para o Damian Lillard, e foi muito bem, o Bucks, enfim, conseguiu fazer valer o mando de quadra, mas esse Pacers é um time muito interessante, muito coletivo, com peças muito interessantes, e mostrou isso ontem, né, na rodada de terça-feira, deixando tudo igual, e agora a série vai para a Indiana. Temos 2 jogos em Indiana. A ver se o Giannis volta para esse terceiro jogo ou não. Né? Não tinha aí uma estimativa, o famoso dia após dia aí para avaliação. Vamos ver se esse empate, se essa derrota dá uma sacudida e alguma coisa do tipo, precisamos de você. Vamos ver se o Bucks vai cometer erros como comete, né, o 76ers. Mas aí vem o último jogo, né, minha gente? Aquele jogo que começa às 11 horas da noite, que é inimigo do trabalhador brasileiro, mas que entregou muita coisa ontem, né? O Clippers havia vencido o primeiro jogo contra o Dallas Mavericks, e ontem o Mavericks foi lá e devolveu aquela derrota, 96-93, em Los Angeles. Mais uma série aí que fica empatada e agora vai para Dallas, com muitas coisas interessantes a serem ditas sobre esse jogo. Mas vamos aos números antes de falarmos especificamente aí desse jogo. Rebotes muito parecidos, 50-47 para o Dallas. Assistências também muito parecidas, 18-17 para o Clippers. Tivemos 9 steals contra 8. 7 blocos para o Dallas, 4 para o Clippers. 13 turnovers para o Dallas, 8 para o Clippers. Field goal, 42% de aproveitamento para o Dallas, 37 para o Clippers. 3 pontos, aí veio uma surra, né? 42% de aproveitamento para o Dallas, 26,7% para o Clippers, e nos lances livres, 80% para o Clippers, 67% para o Dallas. Pontos em contra-ataque, 17-10 para o Clippers, segundas chances, 13-8 também para o Clippers, e no garrafão também deu Clippers 42-32. Os líderes desse jogo: Luka Doncic, 32 pontos, Paul George, 22. Rebotes, 12 para Zubac, 9 para o Derek Lively. Assistências, 9 para o Doncic, 8 para o James Harden. Tivemos 2 blocos de PJ Washington e 1 de James Harden. Falando aí dos titulares, vou começar pelo time que perdeu. Pelo lado do Clippers, nós tivemos apenas o Terrence Mann não pontuando, não chegando a 10 pontos, né? Tivemos 15 para Kawhi Leonard, 22 para Paul George, duplo-duplo para o Zubac, 13 pontos, 12 rebotes, 22 pontos para o James Harden e apenas 5 para o Terrence Mann. Do banco,
nós tivemos 7, 13, 15, 16 pontos aí, contribuiu o banco do Clippers. Pelo lado do Dallas, tivemos aí o Gafford absolutamente gelado, sem nenhum ponto, nenhum mísero lance livre para ele. O Derrick Jones Jr., 10 pontos, PJ Washington, 18 pontos, Kyrie Irving, 23 pontos, Luka Doncic, 32 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, e do banco nós tivemos 13 pontos. Eu gostaria de falar, especificamente, trazer aqui o aproveitamento do Jones Jr., né? Ficou com 67% de aproveitamento de field goal e não acertou dos 3 pontos, mas o PJ Washington, 5 de 10, arremesso de quadra, 50% e 75% de aproveitamento da linha dos 3 pontos. Inclusive, ele teve aí um plus-minus de 6, com 8 do Luka Doncic e 9 do Maxi Kleber. Pelo lado do Clippers, praticamente todo mundo com plus-minus negativo, tá? Os únicos que tiveram plus-minus positivos foram o Zubac com 4, o Russell Westbrook com 8 e o Amir Confi com 3. Tivemos uma atuação de gala de Luka Doncic, mas, para além da questão ofensiva de Luka Doncic, eu queria chamar para atenção para o que foi a atuação defensiva de Luka Doncic. Porque a gente sempre fala aqui que, defensivamente, Luka Doncic não é exatamente assim, né? Nossa, que belíssimo defensor. Até porque, né, ele já é ofensivamente foda pra caralho. Mas defensivamente ontem ele foi muito bem. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, claro, não tem como não falar sobre ele ofensivamente, mas eu queria que falássemos um pouquinho sobre essa questão defensiva dele, porque ontem ele realmente foi um jogador muito importante dos dois lados da quadra, defendendo muito bem. E aí eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso e respondessem a pergunta dos 3 jogos. Para vocês, além de Luka Doncic, qual foi a chave para que o Dallas vencesse, né, de maneira bem consistente aí esse segundo jogo, deixasse tudo empatado, até porque, como eu falei, praticamente o jogo todo foi o Dallas que liderou ali, com exceção do comecinho do último quarto, que o Clippers, em alguns momentos, né, durante o jogo, mais no comecinho do segundo quarto, tirando isso, o Dallas fez um jogo bastante seguro, apesar da pouca diferença aí no placar. Para vocês, como vocês avaliam defensivamente o Luka Doncic ontem? E, além dele, qual foi a chave principal para que Dallas conseguisse aí deixar essa série em 1-1? Se a senhora achou que eu não viria com um dossiê... Ainda mais em defesa do tesouro, né, minha filha? Por isso que já puxei o assunto. Eu avisei, né? É chato ficar falando eu avisei, mas eu falei, Luka Doncic não vai perder assim de novo. Eu tava gritando com todo mundo no primeiro jogo. Não vem com essa postura. Veio com a postura de vencer. E quando o Luka Doncic quer vencer, quando ele coloca na cabeça que ele vai vencer, é muito difícil dar errado. E aí, acho que esse é o ponto principal. Durante os 2 primeiros anos de Luka e Trey, por exemplo, na NBA, muito se falava sobre essa parte defensiva, né? Ainda hoje se fala um pouco. É porque você achou o Luka melhor, mas o Luka também é horrível defensivamente. De fato, entrou com... De fato, bom ele não é, mas ontem... De fato, ele entrou na liga prestando pouca atenção nisso. Mas eu acho que parte do processo de maturidade de um bom jogador, coisa que o Trae Young não teve, é perceber que para ser completo nesse momento, é preciso dar uma atenção para a parte defensiva. É algo que, por exemplo, Damian Lillard, se fizesse, elevaria seu jogo a outro nível. Mas não se preocupa o suficiente. O que importa é Luka Doncic aqui, e o que importa é que Luka parece que tem se importado com isso. Parece que o Luka tem tomado mais cuidado em oferecer uma resistência no lado defensivo. E se a senhora quer saber, ontem o Luka, como o defensor primário do Kawhi, do Paul George, do Harden, e se você quer saber do Clippers inteiro, ninguém conseguiu marcar ponto em cima do Luka. Ele deu bloqueio, foram turnovers,
ele fez a partida defensiva da carreira dele na NBA. Isso daí eu concordo. Se ele vai continuar fazendo isso, a gente não sabe. Mas me parece que ele percebeu que ele consegue levar ainda mais o jogo dele se ele se dedicar dessa forma na defesa. E se ele conseguir contribuir da forma como ele continua contribuindo no ataque, aí ele vira de fato um dos caras mais letais da história do basquete. Que, by the way, né? Hoje, a única pessoa que tem médias maiores do que Luka Doncic nos playoffs é Michael Jordan, né? E aí estavam até fazendo uma comparação do Luka com o LeBron nos seus primeiros 30 jogos de playoff. Luka tem mais pontos, Luka tem mais assistências, Luka tem mais rebotes e mais field goal. Falta pro Luka, de fato, acho que faltava virar essa chavinha, de entender que o outro lado da quadra também é importante. Isso para mim é o que selou essa vitória e a mudança de comportamento do Dallas, junto a um jogo muito melhor. Eu não digo que ainda está no ideal, mas assim, a gente também não pode ficar cobrando de um rookie a partida da vida, né? Nem todo mundo é Magic Johnson. Mas uma partida muito melhor do Dereck Lively, que teve que assumir, porque o Gafford continua machucado, tá com muita dor nas costas. Ele jogou 10 minutos a mais, mas conseguiu contribuir com 9 rebotes dessa vez, com 7 pontos. Conseguiu jogar um pouco mais, né? O Gafford jogou só 9 minutos, porque ele se machucou. E quem voltou muito bem, que foi uma peça importante para alguns playoffs anteriores já, foi o Maxi Kleber, né? Conseguiu 2 bolinhas de 3, 6 pontos, um plus-minus positivo, 6 rebotes. Uma lesão preocupante para esse time do Dallas é o Tim Hardaway, né? Torceu o pé. E PJ Washington voltou muito bem também, né, Drica? Primeiro jogo do PJ Washington tinha sido bem triste. Volta com 75% nas bolas de 3, contribuindo com 18 pontos. E pro lado do Clippers, me parece... Primeiro lugar, uma volta um pouco repentina e talvez até apressada de Kawhi Leonard, que claramente não estava em forma, que claramente estava forçando algumas jogadas que não domina, especialmente as ISOs ali no segundo período, né? Muita ISO forçada e muita ISO errada, inclusive. 7 de 17, 0 de 5 na bola de 3 e o menor plus-minus do time, né? O Russell Westbrook terminou com o melhor plus-minus do time, foi de fato a alma, apesar de não ter arremessado bem. O Westbrook arremessou muito mal ontem, 22% apenas. Contribuiu com 9 rebotes, 3 assistências e era quem colocava o Clippers toda hora de volta no jogo, né? E fazendo algum rebote, roubando uma bola, energizando mesmo. Mas vejo a série como eu esperava que ela fosse. Eu esperava ver uma série de 7 jogos em que todos eles fossem dessa forma. Me sinto em casa agora. Só para passar rapidinho, né, com relação ao Luka Doncic e aí já vai o Serge, realmente assim, ele atazanou a vida defensivamente, né? O James Harden acabou pontuando em cima dele, fez 3 pontos, e o Amir Coffey fez 2. Mas ele limitou a apenas essa pontuação. James Harden ficou com 1 e 5. O Terrence Mann, 0 de 2. O Norman Powell, 0 de 2. O Kawhi, 0 de 2. O Plumlee, 0 de 2. Aí o Amir ficou com 1 de 1. O Russell Westbrook, 0 de 1. E o Zubac, 0 de 1. Então, foi esse tamanho que tivemos Luka Doncic ontem defensivamente. Sérgio, diga lá pra você, qual foi a chave principal para essa vitória do Dallas e como você já projeta, tendo esse 1-1 e vendo esses 2 jogos, o jogo 3. A minha chave do jogo foi... Eu vou dar uma surpresa para vocês. Lá vem ele, ó. Jason Kidd. Porque eu acho que ele realmente ele conseguiu fazer o seu time voltar a ser o que esse time é. Você tem razão, Sérgio. Jason Kidd treinou. Ele fez o que ele é pago para fazer, isso. Exato. Eu acho que, inclusive, porque tem muita gente que diz que ele dá ação de técnica e tal. Mas se vocês lembram assim, desde que eles fizeram as trocas lá para ter o PJ Washington e o Gafford, né? O time dele, se não me engano, é o melhor time da NBA depois do All-Star Game, ou numa sequência de 1 mês ou 2 meses. Assim. Eu tenho um espaço muito importante onde o Dallas é um dos melhores times da NBA, se não o melhor, o segundo melhor, por aí. E o time conseguiu voltar a ser o que era. E quando terminou o primeiro jogo, eu tinha certeza absoluta que aquilo não ia se repetir. Porque aquilo não é
o Dallas que a gente viu nos últimos jogos. E eu tenho também essa impressão. Enfim, eu vou dizer que assim, se eu sou objetivo, eu vou dizer que essa série vai para 7 jogos. Mas se eu sou um pouco mais empolgado, eu acho que o Dallas é capaz de fazer 4-1 ou 6-2 nesse time de Clippers. Porque realmente o poder de Dallas ainda não apareceu. E eu acho que um dos pontos fortes desse Dallas também é que até agora nos 2 jogos, o banco deles realmente ainda não apareceu como aparece sempre, sobretudo nos finais de jogo e nas bolas de 3. Eu acho que ontem apareceu um pouquinho, no primeiro jogo não apareceu nada, ontem apareceu um pouquinho, sobretudo com o PJ Washington, mas dizendo que ele tem um sistema, assim, o spacing dele, por exemplo, como faz o spacing desse time, é muito importante. Tem um automatismo que ele conseguiu colocar no time, a forma como o Doncic sempre termina com triplo-duplo, porque ele consegue sempre achar os caras, e os caras sempre convertem do perímetro. E ontem a gente viu que começou a reaparecer isso. A gente viu o Kyrie dar o passe sem olhar, o PJ Washington que meteu uma bola importante. Teve vários momentos, por exemplo, na temporada regular que o Dante Exum foi extremamente clutch assim, eu não sei se ele tem um problema físico, mas para mim não entrou ainda na série, mas eu acho que eles vão entrar. Eu acho que o banco de Dallas vai entrar na série. Então, quando eles entrarem, eu acho que vai ser muito complicado pro Clippers, porque o Kyrie e o Doncic vão fazer o que sempre vão fazer. Mas eu acho que a chave desse time do Dallas é quando esses caras... É uma pena que o time amarelo não dá, mas quando esses caras, os outros, lá, começam a pontuar como eles pontuam nos finais de jogo, principalmente. Não sei se vocês lembram como... Enfim, todo mundo já notou, inclusive ontem mesmo, que eles são capazes de eliminar por uma diferença de 10 pontos. Em 2 minutos eles eliminam essa diferença, porque de repente o Luka Doncic começa a fazer 3-3, os outros também começam a pontuar e tal. Muitos também criticam o fato que o Doncic não contribui, não distribui, não faz participar. Acho que ele não faz participar tanto, mas ele faz participar quando é necessário. E os outros jogadores, e esses jogadores, quando ele começa a distribuir a bola, eles realmente acertam essas bolas. Então eu acho que no momento eles vão entrar. E ontem, o que gostei... Ontem eu achei curioso o jogo, realmente, porque o Doncic, ele foi... Defensivamente, eu achei impressionante. Acho que ele usou... A forma como ele usa o peso do corpo dele no ataque, eu acho que dessa vez ele conseguiu usar na defesa também. Sobretudo quando eu vi ele parar o Kawhi Leonard, ele estava colocando muito o corpo dele. E o Kawhi não estava conseguindo avançar também, porque o Kawhi não tá muito em forma. A gente não sabe se realmente isso contribuiu com certeza, mas o Kawhi forçou muito, como a Agatha falou. Forçou muito, ele não conseguia passar de Doncic. O que mais eu gostei do Doncic no final do jogo, no quarto é a questão do... Ele foi um armador do tipo realmente organizador. Parecia... Vocês sabem, quando o LeBron está fazendo as leituras, né? Quando ele está identificando os mismatch, está identificando, falando para cada um se posicionar assim. Então, eu achei que realmente nesse ponto o Doncic foi genial. Além da pontuação, mas eu achei que a forma como ele organizou, como ele comandou o time, foi de um armador realmente absurdo, assustador. Então, eu acho que é ali que realmente ele... Eu acho, inclusive, que em casa, eu acho que eles vão voltar com 3-2, 3-1, né? Eu acho que em casa dá... Porque, e também tem que lembrar do fator público deles. O público de Dallas nem é fácil. A forma também como o próprio dono do time lá, Marcus, ele vai dinamizar o público, né? A arena toda. Eu acho que vai ser complicado pro Clippers. Agora, dando Clippers, eu acho que é uma coisa que eu gostei, que foi, por exemplo, o Paul George encontrar muito no final do jogo, sobretudo o Zubac, mas eu acho que eles não encontraram muito, deveriam encontrar mais, sobretudo o Harden. Eu acho que o Harden ele errou muito tentando de longe, e a jogada, na minha opinião, era tentar envolver mais o Zubac, sobretudo no final do jogo.
todas as vezes que o Paul George fez uma penetração e depois deu um passe assim para o Zubac finalizar dentro do garrafão, acabou sendo letal aquele. E conseguiu manter uma dúvida se eles poderiam voltar no jogo ou não. Mas eu acho que eles não envolveram o Zubac suficientemente no final. Eu acho que ali foi o grande erro deles. Eu acho que... E também uma coisa também que eu achei positivo no Harden, né? Eu acho que o James Harden defendeu bem. Eu acho incrível, inclusive, que ele defendeu bem, inclusive no Doncic. Até naquela bola decisiva que o Doncic conseguiu matar, eu acho que ele foi muito bem na defesa. Então me impressionou muito a defesa de Harden e a defesa de Luka. Eu acho que tem uma dimensão um pouco pessoal nesse confronto. Kyrie, Luka, Harden, eu acho que eles levam um pouco do lado pessoal. E eu acho também que ele tem que destacar o Westbrook. Realmente o Westbrook, gostei muito dele, o que ele fez no jogo. Defesa, rebote, esforço, energia. Sobretudo sempre aquele esforço a mais, né, que você precisa dar e deu. Mas eu acho assim, resumindo, eu acho que o banco os jogadores com complemento de Dallas, eles vão entrar na série, e quando eles entrarem, eu acho que vai ser complicado. Então é isso, né? O Sérgio ousado, eu diria, né? Apostando até mesmo numa virada para 4-1 aí do Dallas. Vamos ver, né? Se ele acertar, né, gente? Vamos todo mundo correr e pedir o número da Mega Sena para ele. Mas é isso. Temos aí séries empatadas então, né? O Timberwolves mantendo aí o seu 2-0. 1-1 Pacers e Bucks. 1-1 Mavericks e Clippers, com essa previsão ousada de Sérgio. E hoje nós temos, para finalizar aqui, né? Só para passar nossa agenda de hoje, de logo mais, aliás, 8 horas, Miami Heat e Boston Celtics, segundo jogo no TD Garden, às 8 horas da noite. E às 10h30, New Orleans Pelicans e OKC, às 10h30, segundo jogo, também em Oklahoma. Celtics e OKC venceram seus primeiros jogos por 1-0. Amanhã a gente promete que volta cedinho, até porque eu tenho coisas a fazer à tarde e a gente vai querer falar disso cedo, eu e a Agatha. E amanhã a gente volta, então, para falar aí dessa rodada de hoje. Sérgio, muito, muito obrigada por estar aqui na nossa casa e seja sempre muito bem-vindo. Foi fantástico. Gostei. Obrigado. É isso então, um beijo e tchau. Boa sorte, Drica. Pra nós. Tchau, tchau. Tchau.